Guerreiros, agora vocês vão assistir a segunda parte da entrevista com o Dr. André, perito criminal que trabalha no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Porque tudo é uma questão de confrontar a informação que você tem do ponto de vista da investigação para ver se ela realmente encaixa naquele contexto do crime, né? Então, o André, ele pode, em quanto tempo demora fazer um fé caput? 5 minutos no máximo. Em 5 minutos ele pode me dizer se aquela mancha de sangue é sangue humano ou é sangue de um animal, né? E aí, é sangue humano? Poxa, então pode ser o sangue da pessoa A, B ou C ou de um terceiro, né? A gente trabalha com uma série de informações no local desse cruzamento entre aquilo que ele está enxergando do ponto de vista pericial, que a gente está enxergando do ponto de vista dinâmica de um crime, se houve ou não. E, né, recentemente num plantão nosso, a gente, por uma questão pericial, inverteu totalmente uma história e acabou numa prisão. Porque aquilo que a gente tinha de depoimento não batia com aquilo que aparentemente era o local. Depois a gente modificou a visão do local e viu que ocorreu um crime ali, né? Isso foi interessante também porque mostra o outro lado, né? A investigação veio com uma informação e aí nós fomos para um local relacionado, né, àquela região, e observamos que de fato aquela informação era verídica. Então a gente encontrou alguns vestígios que não tinham sido apresentados anteriormente para a gente. Então veja como é necessário esse contato entre a investigação e a perícia. É muito importante isso, essa troca de informações, ela produz muito. Para local de crime, principalmente. Então não é incomum a gente chegar em local de morte suspeita, ser chamado departamento de homicídios, porque o delegado do distrito suspeita que aquilo possa ser um homicídio, chama uma especializada, a gente vai até o local e fala, não, de fato isso aqui é um homicídio. Então, às vistas de quem não é especialista na área, aquilo pode se passar por um suposto suicídio, uma suposta morte natural, e quando o departamento de homicídios chega, a gente olha e fala, não, isso aqui realmente é um homicídio, ou não, isso, olha, de fato foi um suicídio, né? Já pegamos também o inverso, já fomos chamados para local de homicídio, chegamos lá, não tinha vestígio para dizer que foi homicídio, ou era na verdade um suicídio, e assim por diante. Então essa troca produz muito, já na hora o delegado de polícia já consegue decidir se vai instaurar um inquérito, se não vai, qual é a linha de investigação, e não é incomum também já sair até com o nome do autor, já sair com flagrante e assim por diante. Então é um trabalho muito dinâmico, por isso que entra naquilo que eu tinha falado, exige-se no departamento de homicídios muito do perito. Exige-se muito. O tempo inteiro nós somos questionados. O que é isso? O que você vai fazer com aquilo? Que lesão que é essa? Como que esse cara morreu? Será que esse cara estava... O tempo inteiro. Então, se você pega um perito... Não, mas Porque você não precisa se preocupar com nada. Você tem uma dúvida, você chama, o cara liga lá no GEACRIM, quem que tá? Vem aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Quantas vezes, né, doutor? Pô, e não é, às vezes não é nem para tirar. Eu já chamei perito para conversar com um promotor que queria saber como é que funcionava isso, aquilo. Porque eles têm, eu acho que vocês por trabalharem direto com a gente ali, tem uma habilidade também de explicar as coisas com leigo maior. Sim. Né? Você pega um perito que trabalha às vezes no laboratório, ele talvez não tenha essa pode ser que não desenvoltura, tenha né? Pode ser que não tenha essa desenvoltura, na verdade. E dos laboratórios, os seus colegas de turma, o que o pessoal fala do trabalho do IC nos laboratórios? Quais são as modalidades de trabalho? Olha, em termos de perfil do perito, além de ele ter que ter aquele conhecimento mais especializado, né, nas técnicas que ele vai utilizar, não deixa de ser também um trabalho sob pressão, né? Então tem que saber trabalhar sob pressão. É diferente do trabalho do plantonista da rua, porque você trabalha em expediente, então é um pouco mais tranquilo com relação aos horários, né? Nós, o Dr. Paulo também trabalha no plantão, então a gente trabalha à noite, trabalha de feriado, trabalha de fim de semana, às vezes, Natal, né? Às vezes passa do horário e não recebe hora extra e por aí vai. E o laboratório já é mais tranquilo, então você tem o horário de entrada, o horário de saída, tem ainda um pessoal que vai de fim de semana, se pega um caso mais complicado e tal. É um pouco mais tranquilo nesse sentido. Mas existe ainda o risco da profissão, você é um policial, está trabalhando no laboratório. A gente teve um caso de um homicídio de um perito há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, e não era um perito de rua, não era um perito que trabalhava em local de crime, era um perito de laboratório. Ele estava armado, a arma dele estava na mochila,
Os ladrões renderam ele, pegaram a arma dele que estava na mochila e mataram ele com a arma dele. Então você olha e fala, pô, o trabalho de laboratório é mais tranquilo. Você fala, pô, das mortes de peritos que teve as últimas, o último que morreu foi num laboratório. Então, o risco existe o tempo inteiro e é inerente à profissão, né? É inerente. Mas é um trabalho bem diferente do trabalho de rua. Eu acredito que o trabalho na rua você se torna um perito em crimes mesmo, né? Você se torna um perito criminal. Então você começa, por exemplo, no nosso caso, né, lá no departamento de homicídios, nós somos especialistas em homicídios, então você aprende como o pai mata o filho mata o pai, como a mãe mata, como o namorado mata, como a namorada mata, como a polícia mata, como as facções criminosas matam. Então, você aprende o que o pessoal do direito chama de modus operandi. Você começa a entender como que os criminosos agem, né? Não só no departamento de homicídios, mas o perito que trabalha em outras áreas, por exemplo, peritos que trabalham com crimes contra o patrimônio, ele entende como que o usuário de droga furta, como que as quadrilhas especializadas furtam. Então você de arrombamento, diferentes tipos de arrombamento, o perito de acidente de trânsito também, como que a velocidade do carro, como que ele capotou, aquela dinâmica, a parte física do acidente de trânsito, que fazer um local de crime de acidente de trânsito se compara a um local de crime de homicídio. É tão difícil quanto, se não for ainda mais complexo, porque você entra aí em uma parte de cálculos, tal, tanto que geralmente quem gosta dessa área ou é físico ou é engenheiro. E aí é uma parte muito mais tecnológica. Ontem teve um menino, segunda-feira, na palestra, que ele falou, olha, eu sou engenheiro, eu trabalho com materiais, tal, eu tenho vontade muito grande de ser policial, né? Quais são as minhas opções? Eu falei, poxa, a gente tem que conversar com o perito que trabalha com essa parte, né? Porque eu sei que tem uma parte de engenharia. Tem. Eles fazem trabalhos em locais de crime de incêndio, arrombamento. Alguns crimes ambientais são de competência exclusiva de engenheiros. Só os engenheiros podem assinar laudos desse tipo de trabalho. Acidentes de trabalho. Tem ART, será? Acredito que sim. Não sei, porque no interior é impressionante, porque no interior também. Você às vezes tem um ou dois só peritos e fazem só aquele tipo de local de crime. Só tipo de local de crime, que a gente chama de perícias em engenharia, né, ou engenharia forense. Aí é só esse tipo de local. Algumas especialidades também nesse nível, vamos dizer assim, seria a contabilidade. Então a gente tem um núcleo de contabilidade forense. Então o pessoal que é dessa área, da área de contábeis, conseguiria trabalhar nesse núcleo. Que outras áreas que você se lembra assim que te chamaram a atenção? Tem áreas de documentoscopia. Documentoscopia é legal. É legal, é bem legal. Porque eu tive, brevemente, né, eu tive o básico que a gente tem na academia de polícia, para você identificar documentos, se eles são verdadeiros, falsos, se é um documento verdadeiro com uma anotação falsa, ou se é um documento materialmente falso, né, dinheiro, moeda, a parte de exames, os grafotécnicos, né? É muito interessante. Super legal. É um trabalho laboratorial, né, mais tranquilo nesse sentido, você cumpre expedientes e tal. Não deixa de ser um trabalho interessante, tem toda uma ciência por trás, Na verdade, assim, a perícia hoje ela tem uma série de áreas que a gente trabalha, da criminalística e das ciências forenses. Então, para quem quer entrar na perícia, você vai poder operar todas essas áreas dependendo de onde você for trabalhar. Balística. Balística é legal para quem gosta de arma de fogo. Para quem gosta de arma de fogo, você não precisa ter uma formação específica, porque é um ramo das ciências forenses que, na verdade, quem trabalha muito balística é físico, tal, que gosta mais. Mas assim, você não precisa ter uma formação específica. Você pode ser biólogo e trabalhar no núcleo de balística. E é fascinante. Balística terminal, estudo é muito legal. No IC, você entra aquele monte de arma. É tipo um paraíso, assim. Pra quem gosta de atirar. Um roubo a banco que o Dake levantou os caras com fuzil .50, AK-47, tinha de tudo mesmo. E a quantidade de munição que os caras têm para testar, porque aí vai fazer toda a parte de confronto balístico, a parte de identificação dos estojos para saber se realmente aquele estojo partiu daquela arma, né? Se aquela munição passou por aquele cano.
Então, os caras estão o dia inteiro atirando, o dia inteiro fazendo exame. É legal pra caralho. Eu queria Não, trabalhar para quem gosta de atirar, deixa de gostar quando vai trabalhar na balística de tanto que o cara atira, porque vai fazer confronto balístico, você tem que recolher o projétil, você tem que atirar. Você vai testar a arma, tem que atirar. Você atira o dia inteiro. Então, quem gosta, fala, eu não aguento mais disparar arma de fogo. Eu achei super legal o sistema que eles usam para capturar o projétil para fazer o confronto microscópico. São umas caixas de arquivo com algodão. Com algodão. E é impressionante como aquilo para o projétil sem deformar Sem ele, deformar sem perder nada. para poder fazer o exame. É muito legal. É muito legal. Não, o núcleo de balística é sensacional. É bem legal. E é muito bonito o trabalho deles, né? Porque você liga uma arma a um local de crime. Então é sensacional isso. Às vezes, e não precisa só do projétil, né? Qualquer elemento balístico que você encontrar ali, você consegue ligar de alguma forma aquela arma a um local de crime. Então é um trabalho realmente muito bonito. É um ramo, muita gente que gosta de armamento, gosta de arma de fogo, você aprende não só a parte básica, mas você aprende a desmontar a arma, montar a arma, chega os mais diversos tipos de exame lá. Uma arma disparou sozinha. Chega de tudo, de tudo. Né? Que eu já aprendi desde a garrucha do Jack Sparrow até a arma laser do Han Solo. Não, lá... Tudo. Eles têm desde o pica-pauzinho, 38, 32 pica-pau, até fuzil FAL 762. Eu aprendi um negócio muito engraçado no interior, que era uma carabina de ar comprimido modificada para disparar 22. Olha só. E aí a PM apresentou aquilo, eu comecei a dar risada, né? Porque os caras, porte de arma, doutor, é porte de arma. Eu olhei, mano, isso aí é a carabina Rossi, que eu dava tiro lá no quintal do meu avô, né? De chumbinho. Não, olha só, tem uma modificação. Tinha um negócio super complexo para disparar 22. Legal. Não, pega de tudo. Fora as armas, além das armas comuns, às vezes eles pegam aqueles artefatos que disparam projéteis de arma de fogo. Então uma vez pegaram um cano que disparava projétil de calibre 12. Foi encontrado dentro de um presídio. Os presos adaptaram um cano para disparar projétil de calibre 12. Foi assim, eles acham as coisas mais bizarras possíveis, às vezes chega na mão deles. É um lugar bem legal, deve ser muito legal trabalhar lá. Deve ser muito legal. Deve ser legal, né? Visitar também. Quem quiser visitar é muito. Olha, é legal, porque a quantidade de armamento que eles têm para quem gosta, assim, fala, nossa, eu gosto de arma. Fala, nossa, vai visitar a balística. Quando tem apreensão, então chega aquele bando de arma, aquele bando de metralhadora, fuzil, os caras, vamos testar? Vamos, aí você testa todas as armas, você tem munição à vontade pra você disparar, é show de bola. Pra quem gosta de disparar, é muito gostoso. Os caras colocam as armas em carrinho de compra, de tanta coisa. É muito armamento. Vários carrinhos, assim, o cara passeando com o carrinho. Não, sem brincadeira. Tem das mais modernas até aquelas que... Uma vez eu atirei com armamento, eu nunca imaginei que fosse atirar de 44 Magnum. Nunca pensei que eu fosse dar um tiro. Parece que você está segurando um dragão quando você atira, assim, aquela bola de fogo. Sensacional, é muito legal. Para quem gosta, é muito gostoso. Muito gostoso trabalhar lá. Pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente tem que controlar o horário aqui, eu tenho que abrir para perguntas. Né? Então vamos começar. O pessoal do online eu só tenho que ver se eles já imprimiram lá as perguntas, mas vamos abrir aqui para o pessoal. Opa, legal. Por favor. Vamos lá? Perguntem à vontade, o que vocês quiserem. Você anotando alguma coisa aí, cara. Você estava fazendo anotação ou era só pergunta? Eu queria saber, geralmente, quais engenharias assim, que liberam poucos? Geralmente, eu nunca vi restrição, na verdade, de engenharia, né? Eles pedem só o diploma de engenheiro nos últimos concursos. Provavelmente Você comentou o vídeo que a gente fez com o Tabajara, lá da Operação Blackout, ou não? Não. Puta, um engenheiro elétrico comentou, ele falou, pô, super legal, um negócio de gato e tal. O pessoal do IC que fez. Que legal. Sabe o que é engenheiro elétrico? Salada. Ricardo Salada, perito criminal nosso, um dos peritos mais antigos que tem lá no departamento de homicídios, ele é engenheiro elétrico. Olha, e foi trabalhar com homicídios. Geralmente quem vai trabalhar com crimes contra a pessoa, geralmente é da área de biológica, só tem muito biólogo, biomédico, tal, não sei o que. E às vezes aparece um ou outro engenheiro, mas eu acredito que não estejam restringindo tanto as formações. Pode mandar as perguntas na tela aqui, eu vou intercalando com o pessoal no ao vivo, tá? Vamos lá, pessoal. Mais alguma pergunta? Perguntas, dúvidas. Olá. Igor Santos.
Nossa, o Igor Santos mandou várias perguntas. Vamos lá. Como foi o teste psicotécnico? O meu teste psicotécnico foi o dia inteiro de teste. Então teve desde aquele de você fazer um tracinho do lado do outro com as mãos, até o House 3-person, que é o que você desenha uma casa, desenha uma árvore com as pessoas do lado, tal, tudo para ver se você é doidão, se você não. Mas foi o dia inteiro, sem brincadeira, o dia inteiro. Mas ninguém reprova no psicotécnico da Polícia Civil. E eu não sei se a gente tem que se preocupar com isso ou não, né? Mas Porque da Polícia Militar é chato, cara. É chato, é bem pior. Eu recebo direto mensagem do pessoal, né, falando: poxa, fui reprovado no psicotécnico da Polícia Militar, fui reprovado no físico da Polícia Militar, fui reprovado... Teve um cara, que ele foi reprovado no médico da Polícia Militar porque ele quebrou o braço 5 anos atrás. Nossa. Meu. A PM é muito mais restritiva, né? O psicotécnico e o exame médico são parecidos em todas as áreas? Tipo, a gente é o mesmo? É que assim, quem aplica o teste psicotécnico da Polícia Civil é o Departamento de Psicologia do DAP. Né? Então, eles aplicam os testes, corrigem os testes e, na verdade, o psicotécnico ele serve para buscar determinados traços de personalidade que está escrito no edital. Né? No edital diz que você tem que ter o traço X, o traço Y, questão da agressividade, convivência, habilidade, memória... O seu tinha bastante questão de memória de rosto? Olha, eu nem lembro. Falar a verdade do meu, faz tanto tempo, faz 8 anos que eu fiz o meu, eu nem me preocupei muito na época com o teste psicotécnico, porque eu acreditava que eu não era louco ainda. Então eu achei que eu não ia ter esse problema. Mas o meu tinha muito essa questão de memória, você associar o rosto com o nome, né? Você associar sequências, né? Memorização, porque na verdade é uma característica do policial, você tem que saber olhar para o rosto da pessoa e lembrar dela. Às vezes é difícil associar com o nome, mas essa questão de reconhecimento facial, outras habilidades assim, que é o que cobra no psicotécnico. Mas eu não lembro de ninguém reprovado no psicotécnico. Não, parece que teve um dos últimos concursos de perito, quem fez o psicotécnico, acho que foi a VUNESP, e teve uma reprovação próxima de 60%. Eles cortaram 60% dos candidatos. Então, inclusive, isso gerou um mal-estar, porque muitos desses candidatos entraram com mandado de segurança, o concurso ficou travado, travou o concurso, demorou um tempão para esse pessoal entrar, então foi quase 2 anos de briga judicial. Teve um juiz que chegou a cancelar o concurso. Nossa. E tem ainda peritos que foram contratados, estão atuando e estão com mandado de segurança. Alguns perderam o mandado de segurança e foram exonerados, alguns ainda estão trabalhando com mandado de segurança. Parece que o último concurso já não teve mais esse problema. Então, aí eu não sei como que eles fizeram isso. E outros concursos, quem aplicou o psicotécnico foi a academia. O meu também. O meu quem aplicou foi a Cadepol. Ninguém fora da... Provavelmente esses vão ser a VUNESP, né? Oi? Os que vão vir agora provavelmente vai ser a VUNESP. Então pode ser que não. Sabe o que é? Pode ser que alguns tenham, desculpa, doutor, pode ser que alguns tenham voltado para a academia. Porque a própria prova oral, né, que ela... Não, tá acontecendo uma questão de reversão total. O meu concurso de delegado de 2011, todas as fases foram confeccionadas pela Academia de Polícia. O de 2013, a primeira fase foi VUNESP. Agora o pessoal está dizendo que não, que vai voltar a ser a Academia de Polícia por uma questão de custo. É muito mais barato você executar o concurso inteiro pela Academia de Polícia do que pagar uma banca examinadora. Entendeu? E, pessoalmente, eu vendo a prova de 2011, vendo a prova de 2013, a prova de 2011 é uma prova muito mais voltada para a atividade policial do que uma prova feita pela VUNESP. A VUNESP é um banco de dados, entende? É uma coleção de questões, um computador randomicamente gera uma prova para você. E aí, isso está escolhendo um policial melhor? Entende? A vantagem de uma prova feita pela Academia de Polícia é que você está voltado diretamente à questão policial. Você está escolhendo um investigador, um escrivão, um perito, um agente, um delegado. Você não está escolhendo um concurseiro. Não, pensa bem, tem que ser um concurso muito bem feito, né? Porque você está dando, independente da carreira, né, do policial, totalmente. Você vai dar uma arma para esse cara, você vai dar uma responsabilidade absurda na mão dele. Então, você tem que selecionar muito bem. Então,
É importante isso em todas as carreiras. Você fala, o perito. Não, a gente quer só perito de laboratório. Aí você chega num nível em que você precisa de um cara para trabalhar na rua. E ninguém quer trabalhar na rua porque você só selecionou o cara que tem o perfil do laboratório. Então, é muito complicado isso. Você traçar um perfil e falar, não, o perito tem que ter esse perfil. Ele tem que ser tanto um acadêmico, ele tem que ser um cientista, mas ele também tem que ter o perfil para trabalhar na rua. Porque se eu precisar desse cara na rua, na rua nós somos policiais. Eu trabalho com o Dr. Paulo, a gente trabalha todo operacional. Operacional. Vai dar uma merda, a gente, né? Quantas vezes a gente voltando de local... Já abordamos pessoas na rua. A gente tem que ter a mesma habilidade. Você tá, exatamente. Tomar tiro e sangue igualzinho. Da mesma forma, aconteceu uma vez, há um tempo atrás, o Dr. Paulo chega com a equipe de perícia no local, eles foram recebidos com rojão e pedra. E o perito não pode... Você é um policial, você é um perito criminal, não, eu não vou até ali. Não, você vai. E se o delegado falar, eu vou, então você vem, você vai também. Então o perito, ele é um policial. Então, até quando eu entrei, o pessoal falava, não, quando é mais tranquilo, né? Polícia é mais tranquilo, porque quando você chega já acabou. Eu falo, olha, quando eu chego já acabou, eu já levei pedrada, garrafada, já deram tiro em viatura nossa, já daí pra baixo. Já prendemos gente em local, já prendemos gente no deslocamento, indo pra local, cana nos caras. O cara tava roubando, o cara tava furtando. Você não pode se omitir. Já socorremos, acidente de trânsito, teve perito que já fez até parto na rua. Você é um policial, você tá ali, você tá à disposição da população. No deslocamento, você é um policial. No local de crime, cada um tem a sua função. Aí eu sou, mas não deixa de ser policial. Você pode estar quantas vezes você está no local de crime, pau, tiro na rua de baixo. Você faz o quê? Vai sair correndo. Chama a polícia. Não, filho, você é a polícia. Se vira, você é policial. Pô, ainda no estado de São Paulo, apesar de da perícia ser uma instituição administrativamente separada, todo perito, médico legista, fotógrafo, desenhista, que são as carreiras mais clássicas da Superintendência de Polícia Técnica, todo mundo é policial civil. Isso todo mundo. Uma questão muito importante, que é importante destacar, né? Existe realmente essa questão de que em alguns estados a perícia se desligou da polícia. Eles deixaram de ser policiais e passaram a ser funcionários públicos. Só que aí não tem viatura, aí não tem arma, não tem distintivo, não tem algema, né? São funcionários públicos. Aqui são todos policiais civis. Qual que é a questão? A questão é que, do ponto de vista da subordinação, eles estão subordinados diretamente ao secretário de Segurança Pública, assim como a Polícia Civil está diretamente à Secretaria. Então, eles não estão subordinados ao delegado-geral, mas eles são policiais civis, a corregedoria é a mesma, exatamente. O tratamento policial é o mesmo, as garantias são as mesmas, né? E a gente não deixa de seguir também portarias da Delegacia Geral. Exatamente. A subordinação administrativa é que é direta em relação ao secretário. Exatamente. Administrativamente, como é que fala? O organograma, a parte financeira, né? O quanto é destinado à polícia, à polícia científica, quem decide é a secretaria. Então, na verdade, é uma diferença administrativa, mas todos ali são policiais civis, todos são policiais civis. Tanto é que quando às vezes acontece de ser chamado em fórum por conta de um flagrante, de alguma coisa, aparece lá, o policial civil, André, perito criminal. Bom, eu faço você não deixa de ser um policial civil. Você não deixa de ser. O Igor tem outra pergunta ali, vamos responder para ele. A remuneração do perito que atua na capital é a mesma do perito que atua no interior? É a mesma remuneração, no estado inteiro. Que no interior o seu salário compra muito mais. Seu salário vale muito mais no interior, a capital é cara demais. No interior foi um prazer, eu era bem mais satisfeito. Bem mais rico. Vou dizer rico, porque rico estava bem longe de rico, mas o seu salário compra muito mais, tudo é muito mais barato. Quem mora no interior ou morou no interior sabe que o custo de vida comparado com São Paulo é baixíssimo, né? Bem mais baixo. Vamos lá, pessoal, mais perguntas? Sobre os... Pode perguntar. Pode fazer a pergunta. Sobre os auxiliares, eu sei que não tem muito a ver com a pauta, mas é sobre os auxiliares de necrotério e eles trabalham junto com vocês também em campo ou dentro do... Não. Aí eles trabalham eles são... A superintendência ela tem dois ramos, vamos dizer assim, duas divisões. O Instituto de Criminalística, onde trabalham os peritos criminais, e o Instituto Médico Legal, onde estão os médicos legistas
E, dentre as outras carreiras, a de atendente de necrotério. Tenente de necrotério, auxiliar de necrópsia. Eles trabalham no IML, salvo aqueles que trabalham nos carros de cadáver, que aí eles se deslocam no local de crime para fazer a recolha do cadáver e transportar até o IML. Que deveriam ser agentes policiais. Não. Que vai ser a mudança agora, né? Não, deveria ser quem pilota a viatura deveria ser o agente policial, mas por falta, né, de sim. pessoal, a gente acaba utilizando outras carreiras para esse trabalho, né? Mas também tem bastante auxiliar administrativo, né, trabalhando no IC. Tem. Que não é uma carreira policial, né? O cara não é policial, ele é auxiliar administrativo. É uma carreira que auxilia a polícia civil, mas não é policial, não pode dirigir viatura, não tem arma, não tem nada. Está ali para auxiliar o trabalho exatamente. do dia a dia da perícia. Até retornando um pouco na sua pergunta, teve o auxiliar de necrópsia, auxiliar de necrotério, né, o atendente de necrotério, os auxiliares de necrópsia, eles andam nas viaturas operacionais. Sim. E uma das poucas viaturas nossas que levou tiro foi uma viatura que estava carregando um cadáver. Carro de cadáver? Um carro de cadáver. Levou um tiro num bairro de São Paulo, estava retirando o cadáver, colocou o cadáver, eles só ouviram o barulho. Bum! Pegou, foram olhar do lado de fora, um projétil pegou na lateral do carro de cadáver. Então, veja a importância de você estar sempre operacional, sempre pronto para, infelizmente, né, a realidade da nossa cidade e do Brasil é essa aí. Todo mundo é polícia. Sua pergunta. Você falou que na linha de frente tem muitos peritos que são formados nas áreas biológicas, exatas. Eu penso no pessoal mais na área de humanas, antropologia, sociologia, psicologia. Como que é? Tem bastante perito na linha de frente ou no laboratório nessas áreas? Tem menos. A gente encontra, às vezes, um pessoal de áreas de humanas em algumas outras áreas das ciências forenses. Então, é comum você ver um pessoal trabalhando, por exemplo, em balística, em documentoscopia, e alguns trabalham em local de crime também, alguns, mas em geral são menos. Muita gente que ingressa na carreira acaba sendo dessas áreas, ou de biológicas ou de exatas. Tem muito biólogo, muito químico, muito farmacêutico. Geralmente o pessoal é dessas áreas, ligadas às biológicas. Não sei, provavelmente o pessoal, não sei se tem mais interesse, não sei, porque ou o próprio concurso, assistiu muito CSI também, o próprio concurso ele acaba selecionando mais esse pessoal. Então você, por ser biólogo, você tem um pouco mais de facilidade com química, um pouco mais de facilidade com física, então acaba selecionando mais essa galera. Tu tem em alguns cursos de ciências forenses, eles dizem que é sempre desejável um conhecimento mais aprofundado em biologia, química e física. Biologia, química e física é bom você ter um conhecimento mais aprofundado nessas áreas. Então nada impede, óbvio, de alguém de humanas trabalhar com isso. Tem alguns concursos mais antigos que tinha muitas pessoas formadas em direito. Entrou muita gente formada em direito, administração. Como é que é o nome daquele perito que passou agora para o delegado? Ele é formado O Guilherme. Guilherme, formado em direito. Ele era físico, formou em direito, foi perito, ele fez academia junto comigo, trabalhou agora até maio, foi chamado, passou no concurso para delegado de polícia. Queria trabalhar como delegado de polícia, tinha uma formação em direito, foi trabalhar como delegado. Então, mas geralmente na polícia científica você vê mais pessoal ligado a essas três áreas. Perguntas? Perguntem à vontade. Não. Pessoal, vou encerrar a transmissão online, então, que a gente tem um tempo determinado, deu certinho aí o tempo. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão aí em casa. Um super abraço a todos. Muito obrigado, André. Muito obrigado novamente pela presença. Foi um prazer ter você enorme aqui conosco. Um super abraço, pessoal.